Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós vamos fazer o nosso devocional nesta manhã, dessa série de nomes. Dessa manhã eu gostaria de falar de Epafrodito. É um irmão da igreja de Filipos, onde o Senhor plantou ali uma igreja nos anos 50 da era apostólica. Igreja essa que nasceu, podemos dizer, daquele esforço daqueles irmãos que saíram para a beira de um rio, onde diz que havia um lugar de oração, e naquele esforço evangelístico Deus salvou a mulher por nome Lídia. Mas muito bem, nós vamos nos ater em falar um pouquinho de Epafrodito. Seu nome quer dizer gracioso. Que preciosidade, gracioso. O caráter desse homem atrelado ao seu nome. Esse homem foi, podemos assim dizer, enviado pela igreja de Filipos para visitar Paulo, para levar uma oferta desta igreja de Filipos para Paulo. Essa igreja tinha Paulo em grande estima, uma estima grandiosa por esse servo de Deus que, junto com eles, trabalharam no Evangelho. Nós vamos encontrar essa palavra aqui no livro de Filipos, repetindo a palavra cooperação, que está lá no capítulo 1, verso 5, a ideia de comunhão no Evangelho, koinonia, comunhão, juntos, lado a lado, caminhando, cooperando. Então o versículo nosso nessa manhã é o versículo 25 de Filipenses 2, diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Meus irmãos, é muito interessante toda a epístola em si, todo o conteúdo dela. Mas vamos pensar um pouquinho em Epafrodito. Segundo a história, uma viagem aproximadamente mais de 1000 quilômetros. Essa viagem que ele fez, não havia os meios de transporte como nós temos hoje. Era por navio, ou a pé, ou de animal, no lombo de um animal. Então não tinha outros meios de transporte. Então estamos olhando o empenho desse irmão, a coragem desse irmão, a disposição desse irmão de se identificar, de se colocar na prontidão para ir visitar Paulo. Muito bem. Epafrodito chega lá em Roma, está junto com Paulo, e diz a palavra de Deus aqui, Paulo chama ele de cooperador, um trabalhador. A ideia é de alguém que, lado a lado, junto. Se você olhar o livro de Neemias, você vai ver essa ilustração, o que é trabalhar lado a lado. Aquelas pessoas edificando o muro, juntos. Você vai ver lá na edificação dos muros, no capítulo 3 de Neemias, começando cada família edificando na sua porta,
trabalhando junto. Paulo diz aqui, companheiros nos combates. Lá em Neemias, mais uma vez, 4, enquanto aqueles edificadores edificavam, tinham ferramentas numa mão, eles tinham armas para defesa na outra. É a ideia de trabalhar e ao mesmo tempo vigilantes. Perigos estavam sondando, irmãos, sondando a igreja em Filipos, perigos espirituais. Havia uma preocupação grande no coração de Epafrodito com respeito aos irmãos em Filipos. Paulo chama ele de companheiro nos combate. Agora Paulo fala que ele foi o enviado daquela igreja para prover as suas necessidades. Que glorioso, irmãos! Aquela igreja era uma igreja visionária, tinha visão, uma igreja que podia pensar nas necessidades de um servo de Deus que combateu, que foi usado por Deus para pregar o evangelho em Filipos junto com outros irmãos. Essa igreja, 10 anos depois, segundo a história, 10 anos depois, ela já é uma igreja madura. Ela já tem presbíteros e diáconos. E esses irmãos agora, maduros, que cresceram na fé, Epafrodito faz parte desse conjunto de irmãos que creram no Senhor Jesus e agora, compondo talvez o quadro de liderança do presbitério, ele vai ser o portador da oferta enviada para Paulo. O seu nome quer dizer gracioso. E nessa viagem, então, lá em Roma, ele ficou doente, adoeceu. Diz o texto aqui, adoeceu uma doença que quase o levou à morte, que quase ceifou sua vida. Irmãos, isso quer dizer algo para nós. Todos nós somos sujeitos a ficar doente. Todos nós podemos passar por adversidades dessa natureza. Não há nenhuma promessa que o crente não vai ter doença, que o crente não vai ter problemas de caráter financeiro. Todas as adversidades que acontecem nesse mundo podem acontecer conosco. Não é a forma que vamos deixar esse corpo, mas como vamos ser revestidos. E diz aqui Paulo, ele foi o enviado da parte da igreja. A igreja tinha tanta preocupação, já que nós não podemos ir, vamos enviar alguém. Vamos enviar alguém e na mente daquela igreja não havia outro alguém a não ser Epafrodito, esse irmão gracioso. E eles então pensavam que ele poderia ser um representante deles lá, fazer o que eles não estavam fazendo, enviando a oferta e aquele irmão. Olha, diz aqui a palavra de Deus, porquanto tinha muita saudade de vós todo, e estava muito angustiado que estivesse ouvido que ele estivesse doente. Observe bem, meus irmãos, ele não queria que os irmãos soubessem que ele esteve doente. Epafrodito não queria preocupar aqueles irmãos em Filipos. Que caráter desse homem! Um homem passando por perigos, por sofrimento, e querendo assim que ninguém soubesse. E Paulo vai dizer, e de fato esteve doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza.
Deus se apiedou dele. Meus irmãos, estamos pensando na soberania de Deus, nesse Deus soberano, guiando todas as coisas nesses dias. Estamos olhando, vendo irmãos partindo, mas ao mesmo tempo vendo irmãos sendo recobrados da morte, trazidos para a vida. Somente Deus tem esse poder. A lição nesta manhã, a lição que quero destacar nessa manhã, sobre Epafrodito. Seu nome quer dizer gracioso, que tem graça abundante. E Paulo vai dizer para essa igreja, as seguintes palavras: eu vou enviar ele de volta para vocês, para que vocês, vendo ele novamente, vocês possam se regozijar, alegrar com a volta de Epafrodito. Vocês vão se alegrar. Ele vai dizer: receba, pois, do Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Irmãos, que esse exemplo de servir, de se doar, de se entregar, por causa da obra de Cristo, ele chegou bem perto da morte. Creio que o maior pavor nosso nesses dias é a contaminação. Com toda certeza. É a contaminação desse vírus. Paulo está dizendo aqui: por causa da obra de Cristo, chegou bem próximo da morte. Irmãos, que o Senhor, na sua infinita graça, nos ajude a ter um comportamento na semelhança de Epafrodito, não fazendo caso da vida, manter os cuidados necessários, mas não sermos tomados de um medo, ao ponto de nos desestimularmos, de não termos mais estímulo espiritual para fazer a obra de Deus. Que o Senhor, na sua infinita graça, nos ajude e nos dê essa graciosidade que houve no coração de Epafrodito. Amém.